paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito das lições do primeiro trimestre de 2024. Hoje nós vamos abordar a lição de número 4, cujo tema é a Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículo 15, que nos diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nosso tema hoje, a Igreja e o Reino de Deus. Quais as relações que podemos estabelecer acerca da Igreja e do Reino? A verdade prática nos diz: pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da Igreja. Então, começando aqui, nós vamos verificar quais são alguns elementos de referência bibliográfica que podem ajudar os irmãos a depurar um pouco este tema, a fazer um aprofundamento maior. Então, nós temos aqui 3 Bíblias de estudo que podem nos ajudar: a Bíblia de Estudo Plenitude, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave e a Nova Almeida Atualizada, a Bíblia de Estudo da Sociedade Bíblica do Brasil. Também temos o livro base da CPAD, da nossa lição, que nos traz importantes elementos que podem nos ajudar a entender o tema. Também trabalhei um pouco com o último capítulo, capítulo 15 do livro Histórias das Controvérsias na Teologia Cristã, que vai nos trazer algumas considerações importantes a respeito do que é o reino de Deus e como o entendimento dos elementos que constituem o reino de Deus ele vem se desenvolvendo na história da cristandade, na história da Igreja de Cristo na Terra. Também uma consulta que fiz, que gostaria de trazer aos irmãos, é o Novo Dicionário da Bíblia. Ele também traz um comentário bastante extenso a respeito do tema que pode ajudar os irmãos a constituir a sua aula. Então vamos lá. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? O primeiro deles, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Então nós temos 3 elementos aqui: o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, e nós vamos procurar falar um pouquinho desses 3 elementos que fazem parte desta relação. Também vamos falar sobre as dimensões do reino de Deus, as dimensões temporais do reino de Deus, a realidade presente e a realidade futura. E a lição também nos traz ainda um destaque para o papel da igreja no projeto de Deus, entendendo a igreja como expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Então, para começar aqui, eu achei que é importante a gente entender, enquanto professores, quando a gente fala a natureza do reino de Deus, o que significa falar em a natureza do reino de Deus? Quando a gente fala disso, o que a gente está falando? A gente está falando de um conjunto de atributos e características que são essenciais deste objeto. Qual é o objeto de estudo, então, aqui no caso? O reino de Deus. Quais são os atributos e quais são as características, quais são os elementos que associados constituem o reino de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, o primeiro esclarecimento que a gente vai fazer aqui é a respeito do uso de 2 termos que são usados principalmente no Novo Testamento, mas principalmente nos Evangelhos. Os 2 termos são o reino de Deus e o reino dos céus. Então, existe diferença? E já em primeira mão eu vou dizer a vocês que, em comparação e em algumas passagens dos evangelhos, eles são usados como sinônimos e de forma intercambiável, ou seja, você pode usar um pelo outro. Então, a maioria dos estudiosos, eles concordam que esse termo não há nenhum problema controverso em usá-los de forma sinônima. O que esses termos nos traz aqui de informação? Nos evangelhos de Marcos e Lucas, frequentemente é usado o termo reino de Deus. Porém, o evangelho de Mateus, por cerca de 34 vezes, ele usa o termo reino dos céus. E aí, a maioria dos estudiosos
comenta que provavelmente, ou até certamente, Mateus fez uso deste termo porque ele era judeu e, conhecendo a tradução judaica de não fazer menção indiscriminada do nome de Deus, ele fez a opção de, ao invés de chamar reino de Deus, chamar o reino de reino dos céus. Então, isso é apenas um esclarecimento para que a gente possa não ter dúvidas quanto a isso, ou pelo menos para provocar uma reflexão no estudo dos irmãos que estão estudando sobre o tema. Então, falar da natureza de Deus, aliás, falar da natureza do reino de Deus, a gente precisa entender, né? O que é o reino de Deus? Quais são os elementos constitutivos do reino de Deus que a gente precisa conhecer para conhecer esse reino de forma mais completa? No sentido mais amplo, nós podemos dizer que um atributo do reino de Deus é que ele é universal. O que significa dizer isso? Significa dizer que Deus é rei. Como rei, ele domina sobre tudo e nada está fora do domínio ou do controle de Deus. Isso é fundamental. Deus domina sobre a sua criação, Deus domina sobre os reinos e os governos humanos, Deus domina sobre as hostes angelicais. E aí eu coloquei aqui, né, a título de destaque, para que a gente destaque bastante também isso na nossa aula, Deus domina sobre os salvos em Cristo de todas as nações, línguas e culturas. Então, Deus domina sobre a igreja, sobre a igreja que está sobre toda a terra. Deus domina de eternidade a eternidade. E não há nada que possa impedir a mão de Deus de agir. Está escrito lá em Daniel 4:35. Um outro tópico que a gente precisa observar quando a gente vai mergulhar sobre a natureza do reino de Deus é entender que Deus é soberano e ele conhece todos os acontecimentos do mundo. Lá no Salmo 103, no versículo 19, nos diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. A soberania e o domínio de Deus, ela existe de eternidade a eternidade. Mesmo quando este mundo não existia, a soberania de Deus já existia. Então, Deus é soberano sobre o seu reino. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Isso é fundamental para a gente entender quando Jesus nos diz que ele é a pedra e sobre aquela pedra, que é ele mesmo, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e não prevalecem, porque nada pode impedir a Deus de cumprir os seus planos. Embora nós tenhamos o livre-arbítrio, e esta é uma questão que traz bastante debate, e o livre-arbítrio entendendo como a capacidade de nós tomarmos decisões, porque somos seres inteligentes, independentes, não somos fantoches, não somos seres manipulados, porém a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que isso precisa, é um ponto que a gente pode destacar na nossa aula. As nossas ações trazem consequências reais, então as nossas opções, se forem opções contra o plano de Deus, contra a vontade de Deus, contra as regras de Deus para a nossa vida, nós seremos responsabilizados pelas nossas ações. Então, isso é muito importante que a gente entenda que, como seres humanos, embora tenhamos o livre-arbítrio, se a gente se colocar, confiar no Senhor, como diz lá Provérbios 16:1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Se nós fizermos os nossos planos e colocarmos diante do Senhor, Ele vai nos ajudar a fazer boas escolhas. Deus tem na mão as rédeas da história, do mundo e da igreja. Isto é um fato indiscutível para nós, enquanto cristãos. Deus é um rei eterno. Então, a soberania de Deus, ela está reinando sobre tudo e sobre a igreja do Senhor também, que é o nosso tema de hoje. Um outro aspecto que a gente
vai analisar aqui é a relação que se estabelece entre o reino de Israel e a igreja. Então, entendendo um pouco o reino de Israel, vamos entender o que está escrito lá em Isaías 43:15, quando Deus diz: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Deus continua sendo rei de Israel. Embora nós vivamos a dispensação da graça, em que a igreja tem o seu papel de destaque, Deus não anulou o seu relacionamento com a nação de Israel, porque essa nação foi escolhida de Deus para ser um reino sacerdotal, e por meio dessa nação, todas as nações da terra seriam benditas por ela, foi o que Deus prometeu a Abraão. Israel, no entanto, neste desenvolvimento do plano de Deus para a sua vida, para o seu papel na história do plano de Deus, Israel não teve a compreensão necessária para cumprir o plano de Deus em alcançar todas as nações pelo seu próprio testemunho. Deus queria fazer de Israel uma potência espiritual, um centro de proclamação do verdadeiro Deus. Mas Israel, dada as suas fraquezas, foi infiel ao Senhor, e por causa disso, Israel tem pago um alto preço até hoje. E as suas bênçãos estão em suspenso. Então, esse propósito que Deus tinha com Israel, de resgate do povo que vivia no pecado, concretizou-se na pessoa de Jesus. Então, por um endurecimento e pela desobediência de Israel, que estava projetada, que já estava vista por Deus, que já estava no controle e na soberania de Deus, em virtude deste comportamento, Deus enviou Jesus para cumprir a lei, né? Para cumprir o papel que Israel não conseguiu cumprir. Então, Jesus veio, porém, ainda assim, Israel não recebeu Jesus como o Messias enviado para libertar o seu povo. Teve um entendimento diferenciado, e os irmãos que leem a Bíblia sabem toda essa história, né? Então, em virtude disso, Israel continua no coração de Deus, continua no projeto de Deus, porém, muitas de suas bênçãos e de suas ações estão em suspenso, e elas retornarão na dimensão futura do reino de Deus, para que tudo se cumpra conforme a palavra de Deus. Eu deixo aqui alguns versículos que os irmãos podem, com calma, pesquisarem aí em suas Bíblias, e que referendam esta minha fala aqui com vocês. Qual é a relação entre a Igreja de Cristo e a nação de Israel? A nação de Israel continua no projeto de Deus, porém Deus criou aqui, né? Fez aparecer aqui uma agência na dispensação da graça para que se cumprisse, para que se desenvolvesse o plano de Deus para a salvação do homem. A igreja já existia na mente de Deus, a gente já estudou isso nas nossas lições anteriores. Então, desde a eternidade, a igreja já existia na mente de Deus, já era um projeto divino, e Deus nos elegeu desde a fundação do mundo, está escrito lá, como igreja de Deus. Porém, o estabelecimento da igreja, que antes estava na mente de Deus e estava oculta na dispensação do Antigo Testamento, foi revelada por Jesus lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, e foi inaugurada no Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos, 1-4, como a gente já estudou. Isso assim, para a gente, estou comentando isso para a gente construir o nosso raciocínio aqui, para a gente entender algo que é importante e que a nossa lição enfatiza, que a igreja não é o reino de Deus. Ela é um elemento constitutivo que faz parte do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Ela é agente de Deus na terra, que foi instituída para proclamar a mensagem de salvação aos homens. Então, na antiga aliança,
Deus levantou o povo de Israel. E na nova aliança, Deus levantou a Igreja de Cristo para dar continuidade ao seu plano. Israel e a Igreja fazem parte de um só povo e são realidades separadas. A Igreja, que a gente precisa deixar isso bem claro para os nossos irmãos, para que eles não se confundam, a Igreja não substituiu Israel no plano de Deus, mas ela veio compor com Israel nessa nova aliança, nessa nova dispensação, para que o projeto de Deus desse continuidade. A Igreja, conforme nos traz lá Romanos 11, a partir do versículo 13, a Igreja são os ramos do zambujeiro que foi enxertado na oliveira, que são os ramos naturais. Então, Israel são os ramos naturais da oliveira e nós fomos enxertados para que pudéssemos dar continuidade e bebemos da mesma fonte e bebemos da mesma seiva, né, da oliveira verdadeira. Nesta era presente, então, a Igreja é chamada a um propósito. E qual é esse propósito? Tornar visível o reino de Deus aos homens. O reino de Deus, então, falando sobre as dimensões temporais do reino de Deus, para a gente entender. O reino de Deus, na realidade presente, ele configura-se a partir da pessoa de Jesus. Num primeiro momento, o próprio Senhor Jesus, por meio da sua atuação, pela sua movimentação entre o povo, ele proclama o reino de Deus, mostrando por meio de sinais, de maravilhas e pela palavra que o reino de Deus havia chegado aos homens. Lá em Mateus 4,17, diz que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Num segundo momento, nessa realidade presente, Jesus outorga esta autoridade à igreja dele, à igreja de Cristo, que trabalha na continuidade da obra de Jesus para anunciar o caminho da salvação aos homens, o caminho do arrependimento aos homens. Então, na realidade presente, Deus está dando continuidade a um projeto maior. Por isso que nós dizemos e afirmamos que a igreja não é o reino de Deus, ela é uma parte do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus na realidade presente? O reino de Deus não se refere a um local, a um espaço geográfico. O reino de Deus refere-se a uma dimensão espiritual que está presente entre os homens nessa dispensação da graça. Ele é relacionado à presença de Jesus, então ele cresce e ele se movimenta, mas ele não veio com aparência exterior, como diz a sua palavra, a palavra de Deus. O que é que nos faz visualizar o reino de Deus? O próprio Jesus nos diz, né, que onde Jesus está, o reino de Deus se manifesta. Todas as vezes que as pessoas são salvas, é o reino de Deus se manifestando aos homens. Todas as vezes que elas são curadas, libertadas do poder do diabo, Jesus nos disse: o reino de Deus está aí, está no meio de vós. O reino de Deus está presente no ministério de Jesus, no ministério apostólico da igreja primitiva e na igreja da nossa presente era. Jesus está em nós, ou seja, o reino de Deus somos nós. Nós somos agentes do reino de Deus para proclamar a salvação a todos os homens. O reino de Deus, embora não seja visível, ele não é um reino subjetivo. Ele é um reino que mostra resultados. Ele é dinâmico, ele prospera, ele cresce, ele se desenvolve. Embora ele não tenha chegado à sua plenitude, embora não podemos dizer o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, o reino de Deus é esse, nós vemos, nós que somos crentes, que somos cristãos, e o povo que vê os sinais da operação deste reino, vê o reino de Deus. Embora ele não tenha chegado à sua plenitude, ele já está aqui. Então, alguns teólogos chamam isso de
o já e o ainda não, porque temos uma realidade presente, mas teremos uma realidade material do reino de Deus futura. E aí nos vem uma pergunta que é importante a gente discutir com os nossos irmãos. O que fazer para entrar no reino de Deus? O próprio Jesus, nas suas palavras, já nos diz: arrependei-vos. Só existe uma maneira de entrarmos no reino de Deus, é por meio do arrependimento dos pecados. E o que é o arrependimento? É uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, é o nascer de novo, é vivenciar uma conversão real, uma transformação espiritual. Quem peca, não peca mais. Quem rouba, não rouba mais. Quem mente, não mente mais. Quem não tinha compaixão passa a ser compassivo. E nós temos uma série de ações que a gente passa a fazer quando a gente de verdade se arrepende e torna cidadão do reino dos céus. E o que? Bom, para a gente entrar, a gente precisa se arrepender, a gente precisa nascer de novo e a gente precisa vivenciar a transformação do Evangelho. Mas também, eu trouxe aqui essa contribuição, né? O que nós devemos fazer para permanecer no reino de Deus? O próprio Jesus nos responde. E lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 a 7 de Mateus, nós temos uma série de qualificativos para que a gente realmente torne visível, né, a presença do reino de Deus em nós e para que possamos permanecer. Nós temos que ser quebrantados, nos fala do choro, nos fala da mansidão, da retidão, da misericórdia, da pureza, da pacificação e do fato de nós sermos perseguidos por causa dos valores do reino que vão contra o reino das trevas que impera neste mundo. Espera-se daqueles que permanecem no reino que as qualidades espirituais da vida cristã elas possam estar visíveis. E um ponto importante que a gente precisa pensar é: a Bíblia nos diz que alguns não entrarão no reino dos céus. Lá em Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 9 a 11, e lá em Apocalipse, do capítulo 22, de 14 e 15, nós encontramos uma lista. Então, a gente precisa estar atento, irmãos, vigilantes, para que a gente não incorra em pecados que nos coloquem nessa lista. Então, vamos orar, vamos prosseguir e vamos nos esforçar para que nós sejamos santificados cada vez mais e possamos entrar na cidade de Deus como cidadãos dos céus pelas portas. Embora a gente viva essa realidade presente, que já é uma grande bênção, e isso faz toda a diferença na vida dos homens, a gente vive também e viverá uma realidade futura do reino de Deus, que a gente chama de o aspecto escatológico do reino de Deus. O reino de Deus, no seu aspecto escatológico, é comparado a uma semente. Então, ele está em pleno desenvolvimento no tempo presente, mas no futuro ele se manifestará em toda a sua plenitude. E ele será, de fato, um reino visível por todos os homens. E isso acontecerá no milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, na qual a igreja fará parte deste governo de Deus presencial aqui na terra. Então, estamos aí já no momento da consumação dos séculos, no momento final da consumação e do momento real, vivencial, presencial, em toda a sua plenitude do reino de Deus. A igreja, como parte do reino de Deus, e qual é o seu papel? Qual é o seu papel até que a gente chegue à plenitude do reino de Deus? O importante papel da igreja é pregar com ousadia o reino de Deus. É pregar com ousadia a esperança para este mundo de pecado. É pregar com ousadia qual é o resgate, qual é a salvação para o mundo. É pregar Jesus como Senhor e como Salvador. A igreja é a manifestação atual e visível do reino de Deus na terra.
ela é a expressão do reino de Deus na Terra. A igreja é o meio pela qual o reino de Deus se torna acessível a todos os homens. E se a gente olhar para isso, irmãos, a gente pode perceber a grande responsabilidade que cada um de nós, como membros da Igreja de Cristo, temos para com Deus e para com os homens. A grande responsabilidade de fazer isso acontecer. E não podemos nos esquecer que, por causa da infidelidade de Israel, nós fomos constituídos pelo plano de Deus. Mas nós precisamos entender aqui que nós não podemos errar o alvo, que nós precisamos ser firmes e constantes na realização dessa grande obra e que nós fazemos parte de um projeto muito maior de Deus e que a nossa vida não se resume à nossa vida pessoal, só na nossa casa, na nossa família. Como cidadãos dos céus, nós temos grandes responsabilidades com a Igreja de Cristo e com este momento presente de salvação da humanidade. Então, dessa forma, olhando por este viés, por este ângulo, nós podemos entender por que afirmamos que a igreja não é o reino de Deus, mas parte de um projeto muito maior, né? O reino de Deus é muito mais amplo. Ele envolve dimensões temporais, espirituais, materiais, espaciais, que vão para além da igreja. Então, nós somos uma parte fundamental e importante nessa dispensação, mas não somos a expressão plena e total do reino de Deus. Queridos, eu desejo que a nossa aula e que a gente possa passar aos nossos alunos na nossa aula a importância do papel da igreja no desenvolvimento do projeto de Deus para a salvação dos homens. Então, qual é o papel? Isso é muito importante. Como devemos nos comportar como cidadãos do céu e como devemos cumprir essa tarefa. Que nós possamos passar aos nossos alunos o entendimento de que a igreja faz parte desse processo amplo, desse processo maior, e que é um privilégio que Deus nos dá de sermos cidadãos do céu. Que possamos não negligenciar isso. E que também possamos passar aos nossos alunos a compreensão de que a manifestação final do reino de Deus inclui todos aqueles, de todas as eras, que professam a fé em Cristo, e inclusive nós que fazemos parte da Igreja de Deus. Que possamos entender que nós, e aí eu pus aqui um gráficozinho, um desenho, uma figura, que eu acho que representa um pouco. Nós possamos entender que nós somos um elo de ligação no desenvolvimento de eternidade a eternidade. Que existe um passado do reino de Deus, um presente do reino de Deus, um futuro do reino de Deus, sobre a total soberania eterna do Senhor Deus e do Senhor Jesus. Que a nossa aula seja bênção na vida dos nossos alunos e que o Senhor continue nos abençoando nesta nossa grande tarefa de ensinar os nossos alunos. Deus abençoe a todos.